coisa legal, né? Se a gente pensar Jack Chan, que hoje é uma super estrela, tem desenho do Jack Chan, tem um monte de coisa. Se você pensar que ele trabalhou como dublê na época do Bruce Lee, e tem trocentos filmes do Jack Chan que a gente assistiu. Punhos da Serpente, Mestre Bêbado, Mestre Invencível, tem muito filme igual do Jack Chan. O Jack Chan, por exemplo, aquela primeira leva dos filmes de 70 e poucos, do Wong Hong-pin, que é o grande coreógrafo chinês, que é do Matrix, do Tigre e o Dragão. Sim. Então eles têm um casamento muito forte. Então é importante, já que você falou das camisetas. Não, só um comentário. Disso desses filmes mais fantasiosos, eu acho que o grande problema é quando as academias querem incorporar isso para ensinar tipo a técnica de invisibilidade, né? Eles acreditam tanto que daí então, tentar ensinar isso, nos anos 80, mesmo aqui viveu muito disso. Não. Então, o problema é que mas a técnica da invisibilidade, ela vem dos filmes de ninja, lembra? Ninja branco. Você sabia disso? O grande ninja. Ele treinava a técnica da invisibilidade. A minha primeira academia tinha ninjitsu. Chamava Golden Dragon, hein? A minha primeira academia chamava Golden Dragon, ó. Golden Dragon. Então, assim, mas esse mito foi muito forte, como eu disse. Nos anos 80 tem um monte de escola aqui, que eu não vou dizer os nomes, mas que um monte de gente com bastante relevância, que trouxe muita gente, muitos atletas importantes, os que passaram por essas escolas, e os caras viviam muito desse misticismo, né? Sim. Dessa situação toda. Igual quando a gente tá falando do Wong Hong-pin, né, do diretor e do Jack Chan, igual essa camisa aqui é do Drunken Mantis. Então esse personagem aqui, ele tá em vários filmes, aquele velho mendigo que fica bebendo no canto lá, que nego jogando esmola pra ele, e ele é o maior de todos, e o cara não bebia, não fazia nada e tem uma condição física espetacular. Esse é o sonho de todo mundo. E ele lutava meio assim, né? Sim, ele ia lutando com os caras meio trôpego, assim, meio... Então, esses filmes dessa dupla, desse diretor que é o do Matrix, do Jack Chan, colocou o Jack Chan no mapa com o filme. Tem, assim, esse filme é muito bom, mas não é o que eu mais gosto, mas é o que colocou o Jack Chan no mapa, que é o Mestre Bêbado, do Drunken Master. Ô, Basílio, você lembra do Thunder Mantis, que o cara ficou louco? Nossa, ele comia. Esse aqui. Depois ele vai embora louco, assim, ele vai embora esse todo aqui, atrofiado, assim. No final, ele... esse aqui, ó. Esse cara era Como chamava esse ator, Bazai? Tá à venda a camiseta, hein, pessoal? Eu tô vendendo. Deixa eu ver aqui. Eu achava que ele vai Deixa eu nem pegar a camiseta. Já arrancou da minha mão, mano. Esse aqui é o Liu Kaiyan, né? Esse cara, ele chuta muito. Pode ver os filmes dele, ele bota o pé onde ele quer, ele segura o pé onde quer, ele é um cara que chuta muito. A gente chamava de louva-a-Deus louco, né? Ele, assim, o louva-a-Deus, né? No ato do acasalamento, a fêmea come a cabeça do macho, né? Que ele é meio... canibal, ele lutava assim, comia as pessoas. E aí ele, no final do filme, ele incorpora o louva-a-Deus de uma tal maneira que ele come a cabeça dos caras. Você lembra que ele sai andando assim, vai embora louco? Não, assim, ele incorpora o louva-a-Deus. Sinistro, ele incorpora o louva-a-Deus mesmo, assim, né? Então por isso que eu esse é clássico, hein? Esse é clássico. Aí falando de louva-a-Deus modular, esse aqui é do Dave Chiang, que é o Shaolin Mantis, que é o... Tá pegando certo a camiseta aí? O Dave Chiang, Shaolin Mantis. Shaolin Mantis, esse é clássico. Esse filme aqui conta a história de Wan Lan que a gente conhece, né? De estar na pedra, da cigarra, com louva-a-Deus. Então ele retrata muito bem isso, assim, um esboço de como chegou a isso. E é interessante, então, você vê o Dave Chiang, ele também faz parte lá dos Cinco Venenos e tal, um cara bastante famoso e tal. Cinco Venenos, vocês estão falando, é o filme. O filme. É um filme dessa época aí que então, eu assisti há pouco tempo. Você assistiu? E aí? Eu não consegui terminar, cara. É muito ruim, cara. Exato, mas eu achava Nossa, tudo espetacular. Muito bom. Não, então, é a regra dos 15 anos. Sim. Se você for assistir hoje isso daí, talvez você vai... Você tem que assistir numa outra perspectiva. Ô, Basílio, você sabe que eu ia te perguntar, até pro Gil também, não sei se pro Igor vai fazer muito sentido essa pergunta. Teve 2 filmes pra mim, já são mais novos, que são com o Jet Li, que ela me deu um impulso, assim, nos treinos. Ela, tipo, me motivou muito. O primeiro foi aquele do... Eu não sei se é esse o nome, deve ser o Templo Shaolin. Aquele que o primeiro lá, aquele, isso, 80 e... aquele que o Jet Li quer entrar no templo, ele até mata um cachorro, lembra? Isso. E aí, mas eu vou te falar... Esse é o primeiro filme do Jet Li. Tem a cena clássica dele socando a... Isso. E o que acontece? Esse filme do Jet Li tem uma cena dele que ele sobe no muro assim
E ele vê os caras treinando. Você lembra dessa? Lembro. Cara, esse filme, quando eu assisti, eu falei assim, é isso. Isso me deu um up muito grande assim nos treinos, entendeu? E o outro filme pra mim que é do Jet Li também, que ele tem um pingente no pé. Punho de aço. Acho que eu não me lembro. Que ele encontra no final com a menina. Com a menina, isso. Só que nesse filme também. Não, acho que chama o Templo Shaolin. Não, o primeiro filme do cachorro é o do Templo Shaolin. Só que tem... Isso, acho que esse é o Punho de Aço. Olha só que coisa interessante, né? Então, esse negócio de... O Templo Shaolin, já tinham feito isso, se não me engano, no Câmera 36, que vai passando as estações do ano. Isso. Aquela estação, aquele... E essa cena animal desse filme da Jet Li e aí, legal. Existe um filme de Lu, que eu vou dizer aqui, as pessoas talvez não concordem, mas o Rock 4, aquela cena de treinamento do Rock na neve, carregando aquele treino rústico, porque um lutador de boxe americano, que seria o super campeão americano, teria toda uma tecnologia de treinamento lá, e não tem. E ele vai treinar, acho que na Sibéria, lá no meio da neve, e é baseado nesses filmes. Então, já fizeram aquela conotação daquela linha do tempo do treinamento, que você vai vendo o cara evoluir, o tempo, as estações vão passando, e para você ter a noção de quanto tempo aquele cara está treinando. Ele está sol, é frio, chovendo. Então, esse filme do Jet Li tem isso. Esse filme do Câmera 36 nesse também. Nesse filme do Jet Li, você lembra que nessa parte quando ele sobe no muro, ele vê o mestre careca treinando no louva-a-Deus? Sim, esse cara é o mestre louva-a-Deus 7 estrelas. Ele é isso. E no final do filme, tem uma hora que eles estão na briga lá do templo, que o mestre de louva-a-Deus chega assim, esse mestrão. Ele chega em cima do muro assim. Ele tá lutando com outro mestre que faz espada. Isso, e esse mestre de espada é um mestrão de espada de verdade. Esse cara que... Isso. E ele sobe no muro, ele fica assim. Cara, então esse filme pra mim... É maravilhoso. Ele é muito bom. E esse mesmo filme, nessa mesma linha, naquele que tem um sininho, tem uma cena que o Jet Li estão vendo esse mestre treinar, que ele tá doente. Ele tá assim. E aí ele faz assim. E aí ele começa a treinar sozinho assim. Sim, meio na neve, não é? Não, é de noite essa cena. De noite. E aí ele se cura treinando, aí ele volta assim e vai embora. E o Jet Li copia, inclusive, ele treinando a técnica e se botando o cobertor em cima. Então esses dois filmes pra mim, quando eu dava aquela bad, de tipo assim, putz, será que eu quero treinar hoje, mano? Quando eu precisava de uma empolgação, eu assistia esses filmes sem poder ir pra academia. Você tem alguma coisa disso? Deixa eu falar uma coisa. Você citou essas cenas todas, mas pra mim é o mesmo filme. Então, eu tenho é diferente também. É o mesmo filme. Diferentes. Então, assim, esse filme do Jet Li... Eu acho que Templo Shaolin de 1982. São diferentes, Gil. Esse filme do Jet Li foi um dos filmes que mais deu bilheteria. É que um chama Punhos de Aço, é isso. Um chama Punhos de Aço e o outro é o Templo Shaolin. E eles são mas muito essa cena próximos. do pingente, do mestre e da luta final é do mesmo filme. Não, mas que ele vê ele treinando o mestre assim, não é outro filme, Gil. Eu vou abrir o Netflix aqui. Vamos fazer aqui um... É do mesmo filme. Isso é assim, então... Mas na verdade o que eu tava te falando... Uma camiseta do Basílio. Tem algum filme que te empolga, assim? Porque assim, esses dois filmes, pra mim, até hoje, se eu assistir, eu fico, tipo... pra mim, o filme que mais me empolga de todos esses, assim, que eu acho espetacular até hoje, é Operação Dragão, aquela cena do Bruce Lee parado na frente do cara e... Tipo, pá! Eu acho aquilo... Ele faz um... Eu acho aquilo espetacular. Então, às vezes, você tá andando... passando no Facebook ali na timeline, e vira e mexe aparece essa cena, né? Com o alemão na frente lá que pega as garrafas. O algoritmo sabe o que você gosta, ele fala, deixa eu mandar pro Brasil. Eu vejo, eu assisto. Se passa 20 vezes no dia, 20 vezes eu assisto. Eu acho que todo mundo tem um filme, né? Eu tenho alguns. Esse que você citou. O Tigre e Dragão me empolga muito também. Eu gosto daquela luta do Bruce Lee com o Chuck Norris. Eu acho aquela coreografia ali... E a ideia do Coliseu, né? De gladiador. O conjunto daquilo ali, muito legal. Agora, tem Tigre e Dragão, sim. Tem uma cena no Herói, no filme Herói, que é com Jet Li também, que é uma cena mais pro final do filme, quando um dos personagens escreve o ideograma de espada no chão. Putz. Não é uma cena de luta. Sim. Cara, mas com aquele... E a cena quando o cara tá escrevendo? Assim, o cara tá escrevendo e vindo flecha. Tá vindo flecha pra caramba pra matar. Exato. E o cara
Cara, Não, assim, esse filme Qual filme? O Herói. que traduziram como Herói, que eu agora não Acho que recordo. é Hero, né? Chama Hero mesmo. Em inglês, Eu acho que os caras colocam como Hero. E aí o que acontece? Quando eu vi esse filme a primeira vez, assim, e a gente viu esse filme na academia, tava eu, o André, o Edinaldo, lá na Cachoeirinha, a gente viu esse filme a primeira vez sem legenda. Qual? O Herói? É. O áudio original em chinês? Isso. Meu, aquela cena na chuva, imagine você, é como você ter assim os dois maiores do Wushu contemporâneo, né? Que é o Jet Li, talvez o maior ícone, e o segundo, o número 2, que é o Donnie Yen. E eles fazem a cena na frente, que o outro vem com a lança embrulhada e o Jet Li vem pra pegar ele, né? Que aí tem um cego tocando aquela harpinha chinesa e a chuva, né? Eu acho aquela cena linda, assim, um cenário espetacular. E aí o cara vai jogar umas moedas lá pro cara não parar de tocar. E fica os dois parados, assim, Eles lutam só no eles estão imaginário. mentalizando na cabeça dele, então mostra eles lutando de ponta cabeça, aquela coisa toda. Essa na cena o cabeça André dos sempre caras. colocava na abertura do curso de instrutor, quando vocês estavam fazendo de manhã. O André sempre colocava uns vídeos iguais. É. Esse era um deles, que ele sempre colocava. Que começa assim o vídeo e você vê na água caindo, assim. gotinhas caindo. É o Herói que chama? É. Tem na locadora vermelha, será? Tem em todos os lugares, assim. E essa cena é muito louca, que é o duelo do Jet Li com o Donnie Yen, né? E ele tem aquela lança branca e que aí eles ficam um tempão imaginando aquela cena e o cego sentindo a energia dos dois, apavorado tocando, que ele chega ao ponto de quebrar a corda. Quando ele quebra a corda, é como se fosse, vamos, aí o pau come realmente de verdade, aí é a luta em si. Mas aquele primeiro momento que ele vai explicando a situação. Então, dois caras gigantescos, um sabe do poder de fogo que o outro tem ali, e eles ficam memorizando, tipo, imaginando como vai ser, o nível de concentração absurdo, aquela água, e o efeito especial que ele vem correndo nas gotas, assim, Meio que em penetrando slow motion, os pingos, assim, né? É espetacular, e é um filme mais recente. É muito legal esse filme, muito legal. Só pra terminar aqui a discussão, nenhum dos dois estão certos. É o Templo Shaolin 3. Uhum. Mas é o mesmo filme. É uma sequência, né? É o mesmo filme. É que o Basílio citou um filme que vai mudando as estações. Esse é um Templo Shaolin. Esse é o primeiro. Esse é o mesmo do que ele fica olhando no muro. Esse é o do cachorro. Peraí, Ele come eu tô cachorro. falando que é o mesmo filme que é do cara que tem o pingente, que encontra a menina, e é o que do mestre. Ah, não, esse é o mesmo. É o mesmo. Ele não é o mesmo do cara que olha aqui. Ah, tá, não, eu tava entendendo que... Então, é que o Templo Shaolin, ele tem... Ele falou que não era mesmo? Então, Não, assim, só pro pessoal entender. É o mesmo filme do pingente... Eita! O mesmo filme do pingente é o mesmo que ele olha o mestrão com cobertor. E é o mesmo que ele luta com o barbudo com a espada. é o mesmo, final, acabei tá? de ver aqui. Só que no final, ele também luta... No outro Templo Shaolin, ele também luta no final. mesmo casting. Na verdade é uma trilogia, né? É assim, o primeiro filme foi talvez uma das... Eles falam que eu acho que tá entre as 3 maiores bilheterias de filme Kung Fu da Mas história. acho que esse é o melhor. Assim, Agora, dos eu três, tenho, acho que esse é o eu tenho, melhor. eu tenho Pra mim, o primeiro. uma coisa engraçada pra contar pra vocês que eu acho que eu nunca falei pra vocês. Eita. Como que é? Põe um... Agora, revelação. No meu primeiro campeonato que eu fui lutar, que eu tomei um pau... Eu tenho até vergonha de falar isso. Quanto tempo de treino você tinha? Que idade você tinha? Ah, tinha uns 13, 14. Eu também tomei um pau no meu Acho que eu primeiro, tinha... essa Eu idade. já tinha uns 10 anos de treino. Ah, não. Eu tinha... Mas eu não meses. tenho vergonha porque eu apanhei. Eu tenho vergonha da história que eu vou contar. Eu lembro de ter visto um filme do Van Damme um dia antes pra me empolgar. Mas qual filme? Qual? Ah, nem lembro, sei lá, um desses dragão alguma coisa. Deveria ser o Grande Dragão Branco, Kickboxer, sei lá. E aí, o Van Damme, ele dá um chute lateral que ele vai... Faz umas caras assim, né? E dá uns close assim. E quando eu tava lutando com o cara, eu falei, viveu o Van Damme Um no flash. filme, né? Um Isso. flash, assim. E eu ia tentar fazer, e eu fazia no ar. Longe do cara, o Longe cara do aqui, cara. você pra lá, né? Isso, longe do cara, assim. Mas eu apanhei, cara, tanto assim. E o mais engraçado é que o meu irmão tava assistindo. E eles não me reconheceram, porque eu tava de capacete. Coxudo. De capacete. E eles Capacete torcendo grande. pro outro cara, achando que era eu, mano. E quando terminou que eu apanhei, eu tinha perdido, né? Mas eu me lembro dessa cena, cara. E você queria que depois eu passei Torcendo pro outro é ótimo. E eu passei um bom tempo sem ver filme do Van Damme, porque pra mim... Virou um trauma. Ah, o cara me atrapalhou, pô. Foi ele que fez eu perder, entendeu? Sim. Então, Ô, Bazai, tem um filme
de Kung Fu, que é na linha do Ip Man, que eu gosto muito. Não sei se você... Acho que o Márcio já assistiu, mas aquele que é mais... o Ip Man filosófico? Que é mais poético. Não, ele é bom. Que é daquele... Que é com a Zhang Ziyi, e com... que o diretor é o Wong Kar-wai. Cara, eu acho esse filme sensacional. Primeiro que aparece Paquá, Badi, Tien, e aí tem a técnica do Ip Man. E o filme inteiro é cheio de coreografias também espetaculares. Não sei se você assistiu esse, se você lembra desse filme. Ele é mais novo, né? Ele é mais recente. Acho que ele é... Uma coisa mais recente que eu achei muito bom, foi cancelado, acho que depois da segunda temporada, mas é aquela série Get Down, da Netflix, vocês viram? Não, que é tipo anos 70, no Bronx, assim, é tipo começo do hip hop. Sim. Então, eu sei qual é. Então esse era uma coisa assim, quando, eu sei qual é. Assim, quando a gente fala dos filmes da Shaw Brothers, por exemplo, nos Estados Unidos fez muito sucesso dentro da comunidade negra. Uhum. Então você tem, inclusive o Bruce Lee coloca o Jim Kelly, que era um tenista americano, no Operação Dragão, que é aquele cara Black Power e tal, vestido com kimono amarelo. E ele ganhou uma série chamada Black Belt Jones, que aqui se traduziu como faixa preta. Uma espécie de um policial, Black Power, aquelas calças boca de sino, gravada no Bronx, ali em Nova York. E esse filme do Ed Murphy de comédia, que foi retratando um diretor comediante antigo, e por isso que ele fala, tem que ter karatê no filme e as minas peladas, né? Sim, é o Dynamite. E é dessa época. Então virou uma febre de filme... Não vou nem chamar de filme B, de filme F nos Estados Unidos. Porque daí foi uma mistura de Kung Fu com Blaxploitation, né? Exatamente. Uma E aí você vê E aí tem um grande clássico desse pra mim que... É o que eu tô pensando? De Bruce Leroy. É o Bruce Leroy. Leroy Green. Quem é o Messi? Quem é o Messi? Esse é classicão, né? Então, esse filme, pra assista. você ter uma ideia, esse filme é da Mutal, que é a principal gravadora de rhythm and blues, de soul music americana, né? Do Michael Jackson, E o ator principal que faz o Bruce Leroy era o ator negro do momento. Inclusive tem um filme que não é de Kung Fu, que é bem legal, que retrata essa época, chama Cadillac Records. Bem legal. Não é de Kung Fu, mas é bem legal. Então, pra quem é músico, vai E aí o que acontece? Eles tentando expandir a Mutal Records, começou a fazer os filmes da cultura negra, digamos assim, né? E aí tinha um filme de luta. Então esse filme aí fez um sucesso muito grande. Ele assim, ninguém sabe por que ele fez um sucesso absurdo do Bruce Leroy, né? Que é coisa assim... O que faz assim, ele quer ver o Messi e não consegue. O cara, um dia você vai ver, né? O cara fica tirando as fases lá, ele vai treinando naqueles cinemas boca do lixo, ele treinando, ele com a roupa do Bruce Lee, assistindo os filmes do Bruce Lee, aí o cara vai enfiar a cabeça dele na água, uma hora ele fala que é o Messi. Ele vê o Messi, a cara dele, né, na água. Eu sou o Messi. Aí aquele ti gigante começa a brilhar o cara e esse outro... Ele pega uma bala no dente. Pega a bala do dente, né? Que o cara pega a bala do dente. E legal Quem é o mestre? É o pai do André que dubla. O pai do André que dublou, né? Quem é o mestre. Quem é o mestre? Show! A versão brasileira foi o pai do André que dublou. É o mestre. Isso. Eu lembro que eu tava na casa dele, isso há muitos anos atrás, e aí quando o pai dele, acho que é a primeira vez que eu vi o pai dele, quando eu vi a voz, na hora, cara. Na hora eu falei, pô, essa voz é do cara, o André botou o filme, que era ele mesmo. Nossa, na hora! Muito louco! E aí, o que acontece? Os negros americanos adoravam esses filmes nessa época, então fazia um sucesso absurdo. Não sei se é pelo custo do ingresso, não sei por que existe... Eu acho que também por eles se verem no cinema, né? Que nessa época não tinha muito filme com negros, principalmente principais, mas estreando o filme inteiro, né? Exato, eles começaram a produzir os filmes deles. E acho que os filmes de luta faziam sucesso, eles começaram a fazer as versões deles, né? Então, como foi meio tosco, mas o tema era muito parecido, né? E esse cara aí, o Jim Kelly, que era o jogador de basquete, que apareceu na Operação Dragão, ele teve uma série de TV, esse Black Belt Jones aí, com a direção do Robert Klaus, que é o diretor do Operação Dragão. Né? Então, uma aposta grande já de estúdio hollywoodiano. Então, tem uma influência sempre muito grande. E aí tem a fase dos filmes, assim, aí começa um mar de filme tosco, né? Igual
de filme tosco. E esses filmes do Jack Chan começam. O Jack Chan começa um movimento de tentar fazer, de virar um segundo Bruce Lee. Tentar empurrar ele, não conseguiu. E aí eu acho que ele voltou muito mais forte, né? Quando ele voltou pra China, pra Hong Kong, fazer os filmes para o público chinês, e aí que automaticamente aquilo reverbera, né? Porque nós estamos falando de bilhão de pessoas. Mas, então, mas o Jack Chan tem muitos filmes bons. Muitos. Eu acho que ele tem um estilo também próprio. Ele né? tem um filme dele. Ele traz um pouco essa pastelão, coisa meio do palhaço, Ele né? mistura humor, né? E ele é muito... Imagina que todos os filmes que ele faz, ele não usa dublê. Sempre tem um making off no final. Isso. Ele caindo, né, se machucando, se arrebenta. Igual os filmes, igual aquele Snake the Eagle Shadow, que traduziram aqui como Punho da Serpente. Puta, é espetacular aquele filme. Acho que eu assisti umas 350 vezes, ao ponto de a gente treinava a forma da abertura, assim. Eu sabia de cor a forma da abertura. Sabia o gatilho. Isso. E aí, aquele... Garça Serpente, Artes de Shaolin, tem vários, o Jovem Mestre, que ficou mais recente, que é aquele da peteca, né? E os caras, um futebol de peteca, que é comum quando a gente vai pra China e descobre que todo mundo joga peteca praça, com o pé, né? Peteca de pé. Só que no filme eu vi, era tipo um campo, 2 times de futebol com uma peteca pra lá e pra cá. E o cara tinha um estilo tão próprio que ele vai protagonizar aquela dupla de policiais lá que ele faz, ele e o Chris. Arrebentando Nova York, né? Não é. Arrebentando Nova York? Não, A Hora do Rush. A Hora do Rush. 1, 2 e 3. Que aparece o Yao Ming lá. Que é bem legal, né? Super legal. Então, e projetou ele assim. Tem um filme do Jack Chan, que acho que é de 2003 ou 2004, chama New Police Story. Sim, esse é um clássico. Que ele morre. Esse filme tem uma série de continuação desse filme. Então, mas acho que é o último, que é o mais bem americanizado, assim, que acho que o Jack Chan morre. É bem legal esse filme, cara. Porque tem vários Police Story, né? Que é meio bobão, assim. Então, mas esse é bem legal. Eu esqueci, já que estamos falando da fase americana, de Os Aventureiros do Bairro Proibido. Putz, Warriors, não é esse? E dizem que tá pra... que tem uma especulação que pode ser que tenha uma versão com The Rock, né? Não é uma série que eles vão fazer? Não sei, eu vi que estavam querendo. Porque você vê, eu assisti esse filme no cinema, né? E aí você vê, tem o Carter Wong lá. Mestrão. Mestrão, ele já veio até aqui no Brasil, o Carter Wong. Mestrão, né? De Cholifá, né? Cholifá, se não me engano, acho que do Tati Wong, alguma coisa assim, não tenho certeza. E ele é um dos caras lá, né? Ele é o Thunder lá, o que salta raio, né? Que hoje os videogames lá, o Mortal Kombat tem aquele personagem, mas aquele já é baseado num filme japonês de antes, aqueles 3 caras com poderes imagináveis, com aquele chapéu, né? E o Jack Chan foi barrado. O Jack Chan, o diretor do filme, aquele chinesinho que fica atrás da namorada, era pra ser o Jack Chan, mas o Jack Chan, por conta do inglês, os caras não quiseram. Depois, quando resolveram querer, o Jack Chan mandou eles às favas, né? Mas poderia ter sido o Jack Chan ali no filme. E aquele filme, putz, eu assisti também várias vezes, assisti no cinema. Muito legal esse filme. Você lembra daquele do Jack Chan que é até engraçado, o Lorde Dragão? Que ele luta com um cara que tem o Kid Beijoqueiro? Um cara grandão? Que ele dá porrada nos caras, passa lá e dá um beijão na boca dos caras, assim. Você lembra disso? Lorde Dragão. Os caras eram muito criativos, né, cara? Não, caramba, o Kid Beijoqueiro. Você vai lutar com o Kid Beijoqueiro. Mas por quê? Porque depois que ele te der um pau, ele vai beijar na sua boca. E todos esses filmes tem aquela sequência de treino, aquele da hiena também, né? O da hiena. The Fearless Hiena lá, animal. Aquela sequência de treino, engraçado. Então o Jack Chan tem essa característica, né? E tem um filme nessa mesma vibe aí, acho que do mesmo diretor, tem o filme do Ed Murphy, né? Do menino. Os Aventureiros? Não. O do menino... Em busca do menino rapto, não sei o que. Rapto do menino dourado. Menino dourado. Que tem aquele chinês do olho assim, ó. Aquele chinês do olho... Vagalumes. Sabe aquele chinês que tem um olho fritando peixe olhando gato lá? Que no fundo do... É o mesmo do Aventureiros do Bairro Proibido. É o mesmo. Mas agora tem um outro ator que também que acho que todos vocês também curtem muito, que é o Sammo Hung, né? O Sammo Hung. Então, porque existe também. um trio, né? O Jack Chan ele vem de uma trupe lá de ópera, né? Assim, bem teatral, que vem o Sammo Hung e o Yong Biao.
e o Jack Chan, que ficou o mais famoso deles. Então esses caras três tem um filme que é tipo Os Três Mosqueteiros com eles. Inclusive tem um filme no Netflix Bem legal. que conta a história da ópera chinesa, que o professor de ópera chinesa é o Sammo Hung, e tem o Jack Chan como criança aprendendo ópera, vale bem a pena. Muito bom esse filme. Máscaras, faces... Face alguma coisa, face mask, né? Então, e o impressionante que os caras falam que o Sammo Hung é um cara gordo, pesadão, e ele é extremamente flexível e acrobata, né? Talvez o que mais salta. Então ele é um dos principais diretores de ação hoje, né? Esses filmes do Ip Man, aí ele é diretor desses filmes. Tem um filme maravilhoso dele, que conta a história do general Chi Quan lá, que é um cara que influencia o Shen Tai Chi, que tem no Netflix também, chamado Deus da Guerra. Que tem uma cena de luta entre o Sammo Hung e o cara que faz o general, que eu esqueci o nome do ator, que ele usa um bastão grande. Cara, a coreografia é maravilhosa. Ele é especialista em bastão nesse filme. Aquele bastão longo lá, que tem aquele, vocês viram o cara lá em Taiwan, né, que tem aquele bastão sem fim. É espetacular. Então, e ele é extremamente acrobata, ele também teve aquela viagem, assim, pros filmes americanos, então ele tem muito... Fez uma série, né? Tira da Pesado? Esse filme aqui, ó. Que ele era um policial, que o título era esse. E tem um filme que é tipo uma homenagem a vários desses caras famosos, que chama As Estrelas do Kung Fu. É um dos poucos do final da Golden Harvest, que é Estrelas do Kung Fu, que tá o Sammo Hung, Jack Chan, Yang Biao e vários outros, se não me engano, talvez acho que até o Chichulin tá nesse filme. Então os filmes chineses, eles têm essa onda, né? Vira e mexe tem um que vai e volta, igual Tigre e Dragão, é muito importante nesse aspecto, né? Que o Ang Lee, ele colocou o maior coreógrafo para fazer ali um filme que os personagens femininos são muito empoderados, né? Tem uma característica muito forte, tem aquelas situações daquelas armas pesadíssimas que a menina vai erguer a arma e cai para trás, de tão pesada que é, né? Para mostrar o diferenciamento. Ela chega num lugar, tem um mar de armas de Kung Fu ali, ela vai pegando uma, chega uma que ela pega e cai para trás, né? Que é aquelas armas extremamente pesadas da época. E aí dizem que ficou um debate muito grande. Os caras vão voar ou não vão voar? O Ang Lee tinha um certo receio, né? E aí o Yang Hongpi falou, cara, nunca tivemos um investimento tão alto. E a gente vai tirar a nossa marca, né? Que a gente já trouxe das óperas, já trouxe... A gente foi ver a ópera chinesa lá, o cara lembra a cachoeira, mas você sentia água vindo, de repente sumia aquela água de verdade. Né? Você fala, vai me molhar aqui, aquele mar de coisa. Absurdo. E os caras voando de um lado pro outro dentro do... E os caras passando voando, né? Na corda, de um lado pro outro. Então os caras dominavam aquilo. E eles não abriram mão de fazer. Achei que no final das contas ganhou Oscar de coreografia. É muito bom. Tem uma história muito interessante, e né? O segundo é bom também, né? O segundo do Tigre e Dragão é legal. Não, eu discordo. Aí eu querendo falar no microfone. Não, mas ele é bom, o segundo... Não, ele é legal. Não precisava do segundo. A locadora vermelha lá não precisava ter feito o segundo, não. Você gostou? Ah, gostei. Não é tão bom quanto o primeiro, mas é legal. E Michelle Yeoh, né? Michelle Yeoh é casada com o dono da Ferrari, da escuderia, o diretor. Nossa, mas tem uma coisa legal no Tigre e o Dragão, que a raposa de Jade... Jade Fox. Que é uma atriz famosíssima. Que é uma atriz famosíssima e uma mestra de Kung Fu, que é mãe do do cara do Ip Man. Igual, então assim... É uma coisa espetacular assim, quando investiram nesse Wushu contemporâneo, moderno, que vamos dizer assim, tem tanto ser olímpico desde muito tempo, e começaram... Existe uma apresentação de um grupo espetacular de chineses na Casa Branca, né? E nesse grupo tá essa senhora aí, que é a mãe do Donnie Yen, o próprio Donnie Yen, o Jet Li e mais uma galera, que eram os grandes competidores do Wushu daquele momento. Eles fizeram essa apresentação, o presidente Nixon na Casa Branca. Então, já tentando pulverizar isso e aproveitar esse movimento. E aí, todo filme chinês ficou meio que obrigação de ter uma cena de luta, né? Por mais simples que seja, você já vai esperando aquilo. Ficou muito característico. E sempre tem um coreógrafo de chinês no filme de luta. Aí tem uns besterol também, tipo América Shaolin, sabe? Né? O Shaolin Soccer. Shaolin Soccer, né? Mas o América Shaolin, ele é bacana.
Assim, ele é interessante. Eles podem ser divertidos, né? Igual esse filme do Boliang que Mas você é tá galhofa. dizendo, tem uns caras ali, tipo um francês, Jalal, alguma coisa lá, acho que é francês, se eu não me engano, que o cara bancava esses filmes, né? Sim. Esse Garra de Tigre, Garra de Águia, Garra de não sei o quê, esses caras bancavam, né? Então os caras que gostam disso, tem grana, os caras brincam. Você vê até o dono do Ali Então, isso que eu ia falar. Express bancou o um dono filme. do AliExpress bancou um filminho, né? Pra ele, né? Ele é o bonzão do filme, né? Com Jet Li, com grandes Se eu estrelas. fosse né? milionário também eu faria isso. E com as grandes Bilionário. estrelas. É pra promover o dia do solteiro lá, né? Da super liquidação. E com as grandes estrelas do Kung Fu ali, né? Tem um Mas ele é filme... praticante, ele pratica Shen, Tai Chi. Tem um filme Dedicado. que ele não é de Kung Fu, ele é muito legal, vocês vão lembrar, chama Best of the Best. Você lembra disso? Não é da minha época esse filme. Ele fala que é sobre karatê, mas na verdade é um campeonato de taekwondo. O cara na neve, o cara com aquele... Isso, que é a Coreia contra os Estados Unidos. É, Lembra desse tem filme? Esse filme é bem o legal. tapa-olho. E no final tem uma baita lição, né? Do cara entregando a medalha pro outro lá. Procura aí, gente. Assiste aí. Então tem igual... duas coisas que você não pode deixar de falar, né? Esse filme do Jet Li. O Mestre das Armas, que é o remake desse mesmo filme do Bruce Lee, da história da Shin-Woo, da escola, da Shin-Woo lá, e que ele faz o mestre lá, que tem aquele Lai Tai, o palco alto, que eles lutam no palco na frente, e tem um mar de filme do Wong Fei-hung. Sim, um monte. Que é o super-herói chinês da era moderna, digamos assim, né? Um mar de filmes do Wong Fung Fei-hung. Sayuk, né? Fung Sayuk fala muito Font Sayuk, e tem muitos deles. Basílio, pra encerrar, que a gente já tá com 1h10 já de conteúdo, eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para os praticantes de Kung Fu que nunca assistiram nenhum filme desses que a gente falou. Se puder olhar para aquela câmera aí. Não, mas antes da sua mensagem, só uma outra coisa, segura aí. Acho que só pra gente trazer também outras influências rapidinhos de outros filmes, a gente teve uma leva nos anos 90 dos filmes do Jean-Claude Van Damme, né? Operação não, Grande Dragão Branco. Tinha uma outra atriz também, uma loira, que também Cynthia era de Rock. Cynthia... Americana. uma americana que Ela fez super boa de Wushu também. Garra de Águia. Guardião. Fez Então, Garra de Águia. sim, ela fez muito filme, tem propaganda do KFC com ela. Ela fez filme com o Jack Chan também, ela influência muito com... boa. E aquele Benny Jet Orchids lá, aqueles lutadores de kickbox americano, teve essa fase, teve a fase dos ninjas também. Mas um filme que todo mundo gostaria de ver e que eu achei que demorou pra sair, assim, que era um filme que tivesse o Jack Chan com o Jet Li. E saiu, né? E saiu já uma produção americana que é muito interessante, né? Essas camisetas aqui, né? Que é baseado na história do Rei Macaco lá. É O Reino Proibido. O Reino Proibido. A gente viu isso no cinema, porque tinha toda a especulação, né? Tinha um cara do Punho do Sul de um lado e o cara do Louva-a-Deus do Punho do Norte do outro. Eles ficam confabulando quem é o lado melhor. Porque o Jet Li, ele fazia punho longo, né? Nas competições. Ele foi campeão de punho longo e de sabre, né? Que é o facão que a gente chama. No Wushu, então ele era um cara mais das técnicas do norte. E ele ficou... E todo mundo esperava muito desse filme, né? Que aí eles vão ensinar o moleque, um faz um negócio, outro faz um negócio. Que o cara é aquele fala, cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? O moleque, eu faço isso, eu faço aquilo. E fica ali no meio os dois querendo mostrar. Então era uma coisa que todo mundo gostaria de ter visto, né? E aí os filmes da Disney também, né? O desenho da Mulan, que é a filha do Shampoo lá dos Estados Unidos, do Alun, né? Que o desenho original é a cara dela. Se você olhar a foto dela e o desenho, é igual, é quase um retrato falado dela. Então tem uma influência muito grande, assim, né? Na cultura, e os Estados Unidos consumiu isso muito naqueles anos e vira e mexe e volta um filme e eles continuam produzindo filmes, né? O Reino Proibido eu gostei bastante dele, eu achei legal, porque todo o contexto da lenda do macaco peregrino... Não, e né? na casa do cara ele tem os posters de todos esses filmes, né? A abertura do filme emociona os posters desses filmes antigos, então ele faz uma homenagem a Shankar Tai, e a Liu Kang. Eu acho que eu esperava muito do filme. Do Reino Proibido? Eu gostei, ainda mais quando tem uma hora eu esperava mais coisas... E você lembra que tem uma hora que o macaco quer pegar o pêssego? É. Lá
Que acho que, não sei, pra gente tem muito contexto que você consegue enxergar, né? O macaco rouba o pêssego. Então nesse filme o macaco ele vai lá, ele encontra a Quanin, né? No plano espiritual lá. Ele quer pegar o pêssego, porque ele sabe que o pêssego é a fruta da imortalidade. E a Quanin que toma conta do pêssego. Então, eu não sei, eu enxergo uma coisa... É aquele filme dos Três Reinos lá, gigantesco, não tem fim, que é aquele filme do Kong Kong que a Batalha dos Três Reinos, né? Que o cara corta... Que é bem legal, assim, começa o filme, os caras enterrando um corpo de madeira com a cabeça de verdade. E no outro lado tem uma cabeça de madeira com o corpo de verdade. Então os caras tinham medo do Kong Kong voltar e enterrar separado, né? E se tiveram o trabalho de fazer o corpo de madeira esculpido e a cabeça do outro lado. E não vamos deixar de falar do Ip Man, né? Que é o grande clássico do momento. E é bom. O primeiro Ip Man é bom pra caramba, né? Eu acho que conseguiram colocar ele... Não sei se ele vai ganhar o patamar do On Fei Hung, assim, de ícone. E eu acho que já acabou ganhando nesse aspecto. Ip Man é um filme do cara de TI, não? Não, IP. Vai ruim essa piada. Eu sou o cara de TI, mas não. Vou mudar a pergunta, então. Diga. Pra indicar 3 filmes, então, pra quem nunca assistiu nenhum filme de Kung Fu. No seu top 3. Os meus preferidos são Punho da Serpente. Jack Chan. Esse pra mim é o que eu mais gosto. Câmera 36. Gordon Liu. E o outro que eu acho pra mim sempre tá entre os melhores que eu já vi é a Operação Dragão. Eu acho espetacular, acho que o Bruce Lee tem uma importância muito grande mesmo, assim. Durante um tempo eu tive um certo assim com o Bruce Lee, quando eu comecei a ver outros filmes, mas não é tudo isso. Mas hoje, cada vez que eu olho, eu fico pensando o tempo, o momento. Eu acho que é bastante interessante, assim, extremamente inovador e gosto muito, assim. Muito bom. Basílio, obrigado pela presença. Obrigado. Certamente você vai voltar aqui algumas vezes que é uma enciclopédia, né? Não, assim, o problema é que eu não consigo colocar na linha do tempo, né? Assim, eu vou me recordando de muitas coisas assim, mas esse é o grande lance que a gente, desse nosso humilde podcast, é isso, é a gente trocar ideia sem... Igual você ver esse negócio script. Com o poder da internet, né? Igual eu tava vendo lá o negócio do Coice Místico. Aí nos comentários do vídeo, cara, os caras... É ótimo ler aqueles comentários, né? O cara, até hoje eu faço 3.000 chutes por dia pra melhorar meu coice místico. Mas coice místico é muito bom. Eu falei, o espírito continua. O coice místico é tipo a voadora de Saci, né? É, voadora de Saci. Então, se você assistiu até aqui, deixa aí no comentário o hashtag coice místico. Procura lá o coice místico. Coloca aí no vídeo, é muito interessante. E quem quiser, o Basílio pode ensinar o coice místico. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar e deixa comentário também. E sugestão de outros temas. O que mais de cinema que vocês querem ver? Sobre cinema, né? Isso. É bom? É isso aí, gente. Valeu, obrigado. Falou. Até mais.